Boa tarde a todos. Nós vamos tratar neste vídeo, meus caros, acerca do crime de receptação que está tipificado no artigo 180 do Código Penal, cujo objeto da proteção jurídica é o patrimônio, né? Assim como todos aqueles crimes que se encontram situados desde lá o artigo 155 até exatamente aqui o artigo 180. Então, enquadra-se dentro do título que trata dos crimes contra o patrimônio. O crime de receptação, ele é dos crimes contra o patrimônio o único que vai comportar tanto forma dolosa, que vai estar no caput, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, quanto forma culposa, que vai estar tipificada no parágrafo 3º. Com relação à forma dolosa, nós temos o crime na sua forma simples, tipificado no caput do artigo. E ali nós temos duas tipificações, basicamente da chamada receptação própria e da receptação imprópria. A própria estando tipificada na primeira parte do caput, do artigo 180, e a receptação dita imprópria na segunda parte do caput. Então, falando primeiro, dentre as formas simples, da receptação própria. Os núcleos são adquirir, que significa comprar, né? Receber, e aí é um receber a qualquer título, pode ser uma doação, pode ser um empréstimo. Transportar, que tem o significado de deslocar fisicamente um bem de um lugar para outro. Conduzir, que neste caso tem o sentido de dirigir, especialmente dirigir veículo. E ocultar, que tem o sentido, né, que quer dizer esconder, ou alterar o bem de forma a torná-lo irreconhecível. E o que pode ser o objeto, então, de qualquer uma destas formas nucleares de conduta, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Qualquer bem que a pessoa que assim age sabe ser produto de crime. Ou seja, o agente, quando ele adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, ele tem plena consciência de que o bem foi havido por quem lhe repassou através de um meio criminoso, não cabendo, aliás, aqui produto de contravenção, mas todo bem havido por meio criminoso. E ele pode fazer isso em proveito próprio, quer dizer, dele mesmo, ou de terceira pessoa que venha a ser, de alguma maneira, beneficiada pela receptação. Em proveito próprio ou em proveito de terceiro. Então, recapitulando, a receptação própria ocorre quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta algum bem que sabe ser produto de crime, seja em proveito próprio, seja em proveito de outrem. A segunda forma de conduta contida no caput, então, do artigo 180, diz respeito à receptação chamada imprópria, que é a hipótese na qual o agente influi, ele propriamente não recepta, mas ele influi para que terceiro, quer dizer, para que uma outra pessoa adquira o bem, compre esse bem, receba o bem, também receba a qualquer título, por doação, por empréstimo, ou oculte o bem, esconda o bem ou altere esse bem para torná-lo irreconhecível, só que o fazendo de boa fé. Então, esse terceiro que é influenciado para adquirir, receber, ocultar esse bem de má procedência, esse terceiro faz isso de boa fé, sem o conhecimento da origem criminosa do bem. Então, a responsabilidade, nesse caso, em princípio,
é apenas para a pessoa que influencia esse terceiro de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar esse bem havido por meio criminoso. Em ambos os casos, seja na receptação própria, seja na receptação imprópria, a pena é de 1 ano a 4 anos de reclusão, cumulada com pena de multa. A tipicidade subjetiva do crime de receptação, ela envolve a necessidade de dolo específico. Não basta o dolo genérico, precisa ter o dolo específico, ou seja, a prática de qualquer dos núcleos estabelecidos no artigo 180 tem que ocorrer com o fim específico, com o objetivo específico de que o próprio receptador ou que o terceiro favorecido tire proveito, seja da aquisição, do recebimento, do transporte, da condução ou ocultação, conforme cada forma de conduta. Então, tem que ter obrigatoriamente o fim específico, o propósito específico de tirar proveito através de qualquer daquelas formas nucleares contidas no tipo em relação a esse bem havido através de meio criminoso. Quem são os sujeitos, então, do crime de receptação? O sujeito ativo é qualquer pessoa, qualquer indivíduo, em princípio, pode praticar o crime de receptação, exceto se ele próprio for o protagonista daquele crime primeiro que deu origem, então, à ilicitude do meio através do qual o bem tenha sido havido. Então, exceto o praticante, então, daquele crime originário que tornou o bem havido por meio criminoso, por exemplo, um furto, um roubo, então qualquer outra pessoa pode ser autora do crime de receptação. E o sujeito passivo é sempre o proprietário do bem, ou no mínimo o seu possuidor, se for uma posse de boa-fé. Mas, em princípio, o proprietário é um crime contra o patrimônio, então protege a propriedade e, em caráter mais excepcional, pode proteger também a posse. O momento consumativo do crime de receptação. E aí nós temos que fazer uma divisão também entre o momento consumativo da receptação própria e da receptação imprópria. Na receptação própria, nós temos como um momento consumativo o momento em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta o bem, mas desde que, evidentemente, tenha essa posse decorrente de qualquer dessas ações de forma tranquila em relação ao bem. Uma posse pacífica, uma posse tranquila. E a receptação imprópria, embora não seja unânime aí a questão do momento consumativo, em princípio se dá a consumação quando o terceiro de boa-fé, influenciado pelo receptador impróprio, ele recebe ou oculta, adquire, recebe ou oculta esse bem. Então, no momento em que esse terceiro de boa-fé adquire, oculta ou recebe o bem influenciado pela pessoa que trabalha com a ideia de receptação imprópria, então, neste caso, o crime de receptação na imprópria estará consumado. Então, recapitulando, na receptação própria, quando o próprio agente, no momento em que ele adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta o bem. E na receptação imprópria, quando o terceiro de boa-fé adquire, recebe ou oculta o bem. Em princípio, são esses os momentos consumativos de cada qual. Tentativa na receptação própria é possível, não há quase que divergência quanto a isso. Por exemplo, se o receptador é flagrado no momento em que está adquirindo bem de origem criminosa, sem ainda ter tido a posse tranquila desse bem. Então, nós estaríamos aí diante de uma situação em que ele está receptando naquele momento, adquirindo, conduzindo, transportando, mas ainda sem ter, recebendo, mas sem ter tido a posse tranquila, a posse pacífica, podendo dispor daquele bem como se realmente fosse seu.
E em meio a isso ele é flagrado, ele é interceptado, ele é obstado na sequência do delito, e aí seria uma hipótese clara, né, de tentativa de receptação na forma própria do delito. Já na receptação imprópria, o entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência é de que não cabe tentativa, de que não caberia a tentativa por uma incompatibilidade lógica entre o instituto da tentativa e o instituto, então, e o crime da receptação imprópria. Mas, particularmente, eu ouso até discordar desse entendimento, porque poderíamos imaginar que o sujeito tentasse influenciar alguém a receber, a adquirir ou a ocultar esse bem de uma maneira plurissubsistente. Mandasse um bilhete, por exemplo, mandasse uma carta, mandasse um emissário, e de alguma maneira a pessoa que seria influenciada acabasse por algum motivo não adquirindo o bem, ou não o recebendo, ou não ocultando, enfim. E aí, neste caso, já que o núcleo é influir, né, e ele deu início a esta influência de uma forma plurissubsistente, então, nestas hipóteses de plurissubsistência, eu particularmente enxergo que, ainda que seja receptação imprópria, ela seria passível de tentativa. A prova material do crime de receptação se dá se houver a apreensão do bem receptado, né? Aí, neste caso, há a necessidade de se demonstrar esta apreensão através do auto de apreensão respectivo, o que é suficiente para caracterizar a materialidade da receptação. Então, esses são os aspectos principais da receptação dolosa simples e seus contornos. Nós temos a receptação também, ela qualificada nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 180. Né? Os núcleos são adquirir, receber, transportar, conduzir e ocultar, cujas definições são as mesmas da tipicidade básica do crime, lá do caput, né? Estou falando agora da forma dolosa qualificada do parágrafo 1º, mas além daqueles mesmos núcleos do caput, nós vamos ter ainda o ter em depósito, que significa estocar, né? Que significa guardar em algum lugar, desmontar, que significa dividir determinado bem em peças, desmanchá-lo, montar, que significa juntar peças formando um novo todo, remontar, que tem o sentido de rejuntar peças de um desmonte, formando novamente um todo, é muito parecido do que o montar e o remontar. O montar e o remontar têm um sentido muito próximo, apenas que no montar junta-se peças formando-se um novo todo. E remontar junta-se peças formando um todo que já existia antes. Essa é basicamente a diferença. Vender, que tem o sentido de alienar de maneira onerosa. Expor à venda, que quer dizer colocar em exposição à vista de interessados com destino de vender, com o propósito de vender. E ainda utilizar de qualquer forma. E aí qualquer forma de utilização, de qualquer maneira de utilização, serve para compor este último núcleo da forma qualificada. Coisa que deva saber ser produto de crime. Ou seja, mesmo que o sujeito não saiba, mesmo que o adquirente, nas circunstâncias do parágrafo 1º, ele não saiba que aquele bem é produto de crime, pelas circunstâncias de como o bem lhe chegou, ou da pessoa que o repassou, enfim, ele deveria saber que esse bem era fruto de uma procedência criminosa. Né? Se, por exemplo, alguém oferecer um bem de altíssimo valor sem demonstrar uma origem, uma condição de origem lícita daquele bem, evidentemente que a pessoa que adquire tem que saber, é natural que saiba, ou pelo menos que desconfie de uma forma muito densa acerca da má procedência daquele bem. Então,
Coisa que deva saber ser produto de crime significa coisa que, pelas circunstâncias da aquisição, do recebimento, etc., a pessoa tinha que saber, tinha que ter essa percepção de que se tratava de algo havido por meio criminoso. Mas tem um detalhe adicional na receptação dolosa qualificada, do parágrafo 1º do 180, que é que a conduta do receptador para haver a qualificadora, ela tem que se dar no exercício tanto de atividade comercial ou industrial. Então, ou ele recepta em meio a uma atividade comercial ou em meio a uma atividade industrial. Comercial, particularmente, é qualquer atividade de caráter mercantil, né, de comércio, seja qual for o tipo de comércio, inclusive, daí segundo o parágrafo 2º, inclusive o comércio irregular, clandestino ou residencial, quer dizer, o comércio informal, aquele que não, mesmo aquele comércio que não é formalizado, ele vai ser suficiente para caracterizar a qualificadora do parágrafo 2º. Ou atividade industrial, quer dizer, qualquer atividade que se dedique à produção de manufaturados, né, de produtos industriais. Então, se o sujeito recepta nas circunstâncias do parágrafo 1º, mas em meio a uma atividade comercial, seja ela qual for, ou uma atividade industrial, ele então incide na qualificadora deste mesmo parágrafo 1º. A pena que no caput era de 1 a 4 anos de reclusão e multa, agora ela se eleva do ponto de vista da cominação para 3 anos a 8 anos de reclusão, mais multa. Nós temos também a forma privilegiada da receptação dolosa, que vai estar na segunda parte do parágrafo 5º do artigo 180, que na verdade faz uma remissão ao parágrafo 2º do artigo 155, que trata do furto privilegiado. Então, nas mesmas condições em que lá atrás o legislador tipificou o furto privilegiado, ele também estende essas mesmas circunstâncias de privilégio para o crime de receptação, exatamente nessa segunda parte do parágrafo 5º, quando o legislador faz a remissão ao parágrafo 2º do artigo 155. Apenas para relembrarmos quais são. O agente tem que ser primário, quer dizer, não pode ser reincidente, e o bem receptado tem que ser um bem de pequeno valor. Sempre lembrando que acima de um salário mínimo tem-se entendido que descarta-se a possibilidade do reconhecimento do pequeno valor, pelo menos de uma forma amplamente majoritária, e abaixo de até um salário mínimo, o valor do bem tem que sempre ser confrontado com a situação socioeconômica da vítima para verificar se aquele valor abaixo de um salário mínimo, especificamente para aquela vítima, tem ou não tem uma impactação financeira significativamente. Eu sempre cito como exemplo um bem que tenha sido avaliado em meio salário mínimo, para uma pessoa que trabalha o mês inteiro e ganha no final do mês apenas um salário mínimo, esse meio salário mínimo significa 15 dias de trabalho. Então não significa algo de pequeno valor, significa o ganho daquela pessoa durante meio mês, durante mais de 2 semanas. Então, evidentemente que neste caso nós não poderíamos dizer que meio salário mínimo é de pequeno valor, porque para aquela pessoa a impactação é importante, é significativa. Claro que para pessoas de mais poder socioeconômico, com condições financeiras bem melhores, daí esse meio salário mínimo talvez não possa ser tido como um valor muito elevado, que possa ser tratado como pequeno valor. Mas para essa pessoa, certamente, um salário mínimo, o trabalhador de um salário mínimo, certamente não. Então, recapitulando, né, até acima de um salário mínimo, em princípio, se descarta o pequeno valor, e até um salário mínimo tem que sempre se fazer esse confronto entre o valor e as condições socioeconômicas da vítima. Quando ocorre, então, o somatório dos fatores, agente primário e bem de pequeno valor, aí o juiz tem uma entre 3 faculdades possíveis, né? Substituir reclusão por detenção, se for essa a opção, diminuir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3, daí o porquê de falarmos em receptação privilegiada, por conta de haver uma
uma hipótese de minoração específica de pena com impacto na terceira fase da dosimetria, ou ainda aplicar somente a pena de multa, a outra opção que o juiz teria. Nós temos também uma receptação dolosa majorada lá no parágrafo 6º, mas que só produz efeitos, de acordo com a dicção do próprio parágrafo 6º, né, a pena prevista no caput, e no caput nós temos a forma simples do delito. Então, aplica-se, segundo o parágrafo 6º, para as hipóteses do caput, pena em dobro, portanto com repercussão também na terceira fase da dosimetria, se a receptação for de bens e instalações do patrimônio da União Federal, de Estado-membro, do Distrito Federal, de município, de autarquia, de fundação pública, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de empresa concessionária de serviços públicos. Ou seja, se for receptação de bem integrante do patrimônio público, seja administração direta, seja indireta, e da administração paraestatal. No parágrafo 3º do artigo 180, nós temos a forma culposa do delito de receptação. Os núcleos são adquirir ou receber, e aí nós temos algumas alternativas. Coisa que deva presumir ter sido obtida por meio criminoso. Então o agente, ele não sabe, porque se ele sabe, ele está praticando de forma dolosa. Ele não sabe que o bem ele é havido através de meio criminoso, mas ele deve presumir que o bem tenha sido obtido por quem lhe ofereceu, porque ele repassou, através de meio criminoso. E aí o legislador fala das situações em que essa desconfiança, o que deve levar o agente a essa desconfiança? Primeiro, a natureza do bem, né? Coisa que o agente deve presumir ter sido obtida por meio criminoso, isso por conta da sua natureza. Quer dizer, ser um objeto incomum, um objeto estranho, fora dos padrões comerciais normais, são objetos, por exemplo, que têm uma natureza que deve despertar essa confiança. Ou o que é mais comum, pela desproporção entre o valor daquele bem, o valor real, o valor de mercado daquele bem, e o preço que ele paga por aquele bem. Quer dizer, um bem que tem um valor muito maior, o sujeito vai lá e paga um valor irrisório, um valor vil, um valor muito insignificante. Então ele tem que desconfiar que aquele bem ali tem alguma coisa estranha, que não é claro que ele não tá proibido de adquirir, mas ele tem que se certificar. E a culpa dele se ocorre exatamente isso, porque ele não se certifica, ele se comporta com uma certa negligência, quando não solicita que quem lhe oferece aquele bem comprove documentalmente, enfim, a origem, a procedência boa daquele bem. E aí, então, nestes casos de desproporção entre o valor real e o valor efetivamente pago, nós temos aí as hipóteses, em termos práticos, que mais ocorrem, que mais induzem a ocorrência de receptação culposa, porque o sujeito paga um preço muito pequeno por um valor por um bem que tem um valor muito mais alto, e isso deveria ter, na circunstância, despertado nele a desconfiança de que o bem tinha uma origem criminosa. Então nós estamos falando aqui de receptação culposa, e a última hipótese ainda que deveria levar essa desconfiança é quando a condição de quem oferece aquele bem, quer dizer, não há uma adequação entre a aparente condição socioeconômica de quem oferece o bem, justamente com o bem oferecido. Então, em todas essas três hipóteses aqui, quando o sujeito adquire o bem ou ele recebe o bem, ele deveria ter desconfiado, não desconfiou, não sabia da má procedência do bem, mas por estas circunstâncias, pela natureza do bem, pela desproporção entre o valor pago e o valor real do bem, ou pelas condições de quem oferecia esse bem, ele deveria ter
imaginado, desconfiado que o bem teria sido havido por meio criminoso e ainda assim adquiriu o bem nessas circunstâncias. Então aí nós temos pena de 1 mês a 1 ano de detenção e ou multa. A multa pode ser alternativa ou pode ser cumulativa a critério do juiz. O juiz é que, nas circunstâncias de fato, vai avaliar se aplica uma multa somada a uma pena privativa de liberdade ou se ele vai aplicar de forma alternativa, quer dizer, aplicando apenas a multa e não aplicando a privação de liberdade. Sempre lembrando que no caso da receptação culposa do parágrafo 3º, a primeira parte do parágrafo 5º prevê também a possibilidade de o juiz conceder perdão judicial, quer dizer, por uma liberalidade, pelo exercício de uma faculdade do juiz, o juiz achar que é o caso de não aplicar a pena. E aí, o parágrafo 5º, primeira parte, para permitir o perdão judicial, faz 2 exigências. A primeira, que a figura do receptador seja primário, quer dizer, que ele não seja reincidente em qualquer crime, e que as circunstâncias em que ele acabou adquirindo aquele bem seriam circunstâncias que tornariam realmente bastante difícil perceber a origem criminosa do bem. Então, havendo esse somatório de fatores, primariedade e circunstâncias que gerariam essa dificuldade maior de presunção de origem criminosa, o juiz pode, com base no parágrafo 5º, entender como conveniente conceder o perdão judicial e assim proceder. Parágrafo 5º, primeira parte. O parágrafo 4º do artigo 180, ele trata da independência da receptação em relação ao crime precedente. Quer dizer, imagine-se, por exemplo, que houve um crime de furto, aí o autor do crime de furto foi até o receptador e lá vendeu esse bem. E em determinado momento se consegue identificar quem foi a pessoa que receptou, né, o autor do crime de receptação do 180, mas não se consegue identificar quem foi o autor do furto. Não se investiga, mas não se sabe quem furtou. Sabe-se que houve a receptação, se identificou o bem como pertencente àquela vítima lá do furto, mas não se sabe quem foi o autor do furto. Só se identificou quem foi o autor da receptação. O parágrafo 4º do artigo 180, ele trata justamente dessa hipótese, dizendo que a receptação, em linhas gerais, a receptação ela é punível de forma independente do crime que tenha gerado a origem criminosa do bem, né? Mesmo que desconhecido o autor do crime precedente, ou mesmo que ele seja conhecido, mas seja isento de pena, um inimputável, por exemplo, então, mesmo que não se saiba quem foi o autor do crime precedente, ou mesmo que o autor do crime precedente seja inimputável, seja isento de pena, ainda assim é possível punir-se o autor do crime de receptação. Por quê? Porque a receptação, como trata o parágrafo 4º do artigo 180, é um crime independente do crime que deu origem à má procedência daquele objeto. As escusas absolutórias do artigo 181, elas são aplicáveis ao crime de receptação, assim como a ação penal pública condicionada, né? A ação penal na receptação, originalmente, ela é incondicionada, mas nas hipóteses do artigo 182 do Código Penal, ela se torna condicionada, precisa de representação da vítima. Então, as escusas absolutórias do artigo 181 e a necessidade de representação da vítima nos casos do 182 são aplicáveis à receptação, desde que, evidentemente, a receptação não se enquadre, né, em alguma das hipóteses do artigo 183, porque o artigo 183, como já foi dito em outros vídeos, ele exclui a incidência do 181 e do artigo 182, voltando ao que era normalmente. Então, as escusas absolutórias do 181
e a ação penal pública condicionada do 182 só vão se aplicar à receptação, sim, desde que a receptação não se enquadre nas hipóteses do artigo 183. Receptação e coautoria. Aqui tem uma anotação que eu particularmente considero importante para se fazer. Qual a diferença entre receptação e coautoria? Na receptação, o agente ele não atua no crime precedente de forma alguma. Ele não induz, ele não instiga, ele não presta nenhum tipo de auxílio material, ele não contribui na execução. Na receptação, o agente não tem atuação no crime precedente, no crime que tornou o objeto de má procedência. Já na coautoria, sim, ele atua. O agente ele tem alguma forma de contribuição no crime precedente. Então eu até cito alguns exemplos para a gente entender bem. Se o autor do furto, por exemplo, ele procura o comprador do produto desse furto após ter praticado o furto, e aí essa pessoa que for procurada comprar o objeto, o crime é de receptação. Por quê? Porque ele só foi procurado, o autor do furto só foi atrás dele depois de ter já consumado o crime de furto. E aí quem comprou o objeto desse furto praticou receptação. Agora, vamos imaginar que o comprador ele encomende o bem para o autor do furto antes do autor do furto ter praticado o furto. Ele vai lá e diz, tu vai lá e furta tal coisa para mim, que eu garanto que compro de ti. Compromete-se, então, a adquirir esse bem no momento em que ele seja furtado. Um exemplo como esse é coautoria. Né? Não é receptação. O sujeito que encomendou o bem, que induziu, que contribuiu, ainda que apenas de forma intelectual, moral, para que o sujeito fosse lá praticar o furto, comprometendo-se, por exemplo, a adquirir o produto desse furto, ele não pratica receptação, ele pratica coautoria no crime de furto. Ao encomendar, no caso, esse bem furtado, o comprador atuou como autor mediato, né? Como mentor intelectual, dando uma contribuição intelectual para a prática do crime, portanto, atuando em coautoria. Então, neste segundo exemplo, naquele primeiro exemplo, o autor do furto praticou o furto e depois foi lá e ofereceu para o receptador, o autor do furto fica no 155 e o receptador fica no 180. Agora, na segunda hipótese, em que o sujeito diz vai lá e furta, que eu garanto que compro o objeto o objeto que tu furtares, neste caso, quem encomendou o objeto do furto com a garantia de compra é coautor do crime do artigo 155, na condição de autor mediato, né, mentor intelectual do crime, e não autor do crime do artigo 180. Essa é a diferença. Quando o sujeito, então, autor do crime precedente, só procura alguém para adquirir esse bem depois de consumado o crime precedente, temos por parte de quem adquire, etc., receptação. Agora, se existe uma encomenda, um pedido, uma solicitação para que o autor do furto vá até lá, furte e traga aqui que eu compro, neste caso, quem encomendou está praticando coautoria em furto e não receptação. Depois nós temos ainda, para concluir esse vídeo, meus caros, as chamadas receptações específicas, que, em função do princípio da especialidade, vão ter aplicação preferencial em relação ao crime do artigo 180. Então, quando ocorrem essas hipóteses, embora também sejam hipóteses de receptação, na verdade, pelo princípio da especialidade, vão incidir os artigos respectivos e não o artigo 180. É o caso do artigo 180-A, que trata da receptação de semovente domesticável de produção. Quer dizer, que semoventes são esses animais domésticos, animais destinados à produção. Boi, cavalo, suínos, ovinos, enfim. Semoventes tem o sentido de animal que é passível de ser utilizado para o trabalho ou para a produção de forma domesticável. Então, se o furto
desculpe, se a receptação for de um animal destes, nós temos ali a incidência, nas hipóteses, da incidência do artigo 180-A do Código Penal. Se o sujeito recepta, na condição de comerciante ou industrial, um bem objeto do crime de descaminho, que está lá no artigo 334 do Código Penal, então, lá no parágrafo 1º, inciso 4 do mesmo 334, tem uma forma específica de receptação de bem descaminhado. E se o bem for objeto de contrabando, o contrabando está tipificado hoje no artigo 334-A do Código Penal. Então, se o bem for objeto de contrabando, o receptador do bem de contrabando, também na condição de comerciante ou industrial, e só nessas condições, tanto do descaminho quanto o do contrabando, na condição de comerciante ou industrial, vai incidir, no caso da receptação de contrabando, no parágrafo 2º, inciso 5 do artigo 334-A. Então, recapitulando essa partezinha final, nas receptações específicas que prevalecem sobre o 180, sobre a receptação comum do 180, em função do princípio da especialidade, eu cito essas três. A receptação de semovente domesticável de produção, que vai ter aí a tipificação no artigo 180-A do Código Penal, a receptação na condição de comerciante ou industrial de produto de descaminho, que vai ter daí a sua tipificação no artigo 334, parágrafo 1º, inciso 4, também do Código Penal, e a receptação de produto de contrabando, também na condição de comerciante ou industrial, que vai estar tipificada no artigo 334-A, parágrafo 2º, inciso 5, também ainda do Código Penal. São essas, meus caros, as principais anotações, os principais destaques sobre o crime de receptação. Até o nosso próximo vídeo.